Então, pessoal, estamos de volta nesse nosso último vídeo sobre auditoria governamental, a parte 4, de 4 vídeos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os processos de contas, que é a parte de prestação de contas e tomada de contas, tá? Essa previsão inicialmente está no artigo 70 da Constituição Federal, onde ele diz, no seu parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, o que é que ele está falando disso aí? Ele está falando da prestação de contas. E a prestação de contas ela é feita através de um processo de prestação de contas, um processo de tomada de contas anual, que era o tomada de contas anual, hoje em dia é conhecido como prestação de contas anual, e o tomada de contas especial. Nesses tópicos agora a gente vai comentar as diferenças entre eles, tá ok? Cai bastante em concurso público justamente sobre as diferenças entre eles. A tomada de contas anual, que hoje é conhecida como prestação de contas anual, pode ser consolidada e envolver mais de uma UG, unidade gestora. O que é isso? Isso é o seguinte, cada UG que tem autonomia administrativa ou não, antigamente faziam uma prestação de contas. E isso tornava muito moroso para a Controladoria Geral da União, que é o controle interno, e o Tribunal de Contas da União, fazer esse levantamento. Então, a UG gestora, a UG setorial, a UG gestora maior daquele grupo, ela pode consolidar, unificar essa prestação de contas e entregar essa prestação de contas consolidada, envolvendo mais de um UG. A prestação de contas será obrigatoriamente unificada, não se admitindo subdivisões. Ah, professor, mas você acabou de falar que a prestação de contas pode ser consolidada e agora ela diz que não, ela vai ser unificada. O que é isso? O que é uma prestação de contas consolidada e ainda assim unificada? Olha só, a prestação unificada diz que é uma prestação única, tá? Você vai fazer para aquele determinado momento ou para aquela determinada despesa. Por exemplo, prestação de contas anual, eu vou fazer para aquele ano, ela é unificada para aquele ano, tá ok? Não se admite subdivisões ou para aquela despesa específica. Muito bem. As tomadas de conta ou prestação de contas se classificam em ordinárias, tomada de conta ou prestação de conta ordinárias, são aquelas que estão previstas no PAA, Plano Anual de Auditoria, tá ok? Esse PAA, ou PAINT, que é o Plano Anual de Auditoria, PAINT é Plano Anual de Auditoria Interna, e o PAA é Plano Anual de Auditoria. Mostra o seguinte, ordinárias já está previsto nesse plano anual, é um plano, o nome já diz, é um plano que vai ser ordinariamente, vai obedecer uma ordem, vai obedecer uma cadência e essa auditoria vai acontecer naquele período determinado. Extraordinárias. Extraordinárias são auditorias que não estão previstas no PAA, mas elas ocorreram por quê? Através de denúncia. Então, como surgiu a necessidade, vai ter a auditoria lá. E especiais. As auditorias especiais, a prestação de contas, as prestações de contas especiais, elas são decorrentes também de denúncia, pedido, e depois da autoria extraordinária, identificada alguma fraude, alguma irregularidade, impropriedade, deixa eu melhorar dizendo irregularidade mesmo, impropriedade não, irregularidade, e depois dessa irregularidade é aberto um processo de tomada de contas especiais, tá ok? Muito bem. Bem, agora a gente vai comparar elas, tá ok? O processo de contas, olha, quem faz essa prestação de contas? A prestação de contas, que é a normal, sem ser a tomada de contas ou prestação de contas anual, é uma prestação de contas simples, ela é feita para os dirigentes da administração indireta, é um processo de prestação de contas, responsável por contribuições para fins sociais, tá ok? ONGs, enfim, tá?
e pessoas físicas para atender uma lei específica. Por exemplo, a lei de suprimento de fundos faz com que a gente preste conta sobre aqueles suprimento de fundos que a gente recebeu. Então, isso é uma prestação de contas. Essas prestações de contas, em cada lei, obedece um cronograma. Por exemplo, para a administração indireta, que são as autarquias especiais, no caso dos institutos federais, das universidades federais, são autarquias especiais, elas têm que prestar contas uma vez por ano. No caso das pessoas físicas, para atender lei específica, toda vez que eles receberem um suprimento de fundos, elas vão ter que prestar conta. Ou então, adiantamento de passagem aérea, diárias e passagens. Quando elas saem através de diárias e passagens, devem prestar contas porque receberam aquele valor. Tomada de contas anual ou prestação de contas anual. Eu estou falando dos dois nomes porque as questões ainda se confundem. Às vezes ainda cai questão com tomada de contas anual e agora cai muito mais com prestação de contas anual. O ordenador de despesa da administração direta, tá? Administração direta, então poder executivo, legislativo e judiciário. E pessoal que trabalha nessa área tem que prestar contas anual, tem que fazer uma prestação de contas anual, muito parecida com a administração indireta, tá ok? Só que a administração direta ela tem alguns requisitos que ela tem que cumprir. Na prestação de contas tem parte de indicadores, de finalidades institucionais, enfim. Aqueles que guardam e gerenciam o arrecado em valores da União. Está exatamente lá no artigo 70 da Constituição, a gente acabou de ler. E aqueles que, por omissão, derem causa, perda, subtração, extravio ou estrago de bens. Esse está circulado em vermelho, por quê? Porque isso daí é prestação de contas anual, que o ordenador de despesa tem que fazer e ele tem que identificar nisso, certo? O que foi que aconteceu. E se esse item acarretar dano ao erário, acarretando dano ao erário, vai ser gerado um processo de tomada de contas especial, tá ok? Por isso que está marcado em vermelho. Origem. A gente falou do quem, né? Quem deve prestar conta e qual é a origem, de onde vem essa prestação de contas. Como a gente falou, administração indireta. O que é administração indireta? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas, fundações, fundos especiais de serviço social autônomo, fundos do setor de investimento, empresas subsidiárias, coligadas, controladas e outras, cujo poder público tem o controle direto ou indireto. É o pessoal da administração indireta. A prestação de contas anual é da administração direta. Então, quem vai consolidar o órgão setorial contábil daquele ente, tá ok? Por exemplo, no Exército, há uma prestação de contas anual e a setorial contábil são as ICEFEX, né? A ICEFEX, ela consolida lá, a SECONT, é a responsável, DECONT, Diretoria de Contabilidade, é a responsável por consolidar todas as prestações de contas e enviar para o TCU. Assim como na administração dos institutos federais, tem uma setorial contábil, que geralmente é numa reitoria, né? E nessa reitoria ela vai fazer a consolidação de todos os institutos, ou de todas as universidades federais, e vai ser enviado consolidado para o TCU, ok? Tomada de contas especial. O órgão da contabilidade ou de controle responsável pela instauração da TCE, tá? Quem é que faz a origem? O órgão de contabilidade, no caso dos institutos federais, seria a reitoria, a responsabilidade, né? Ou de controle, né? O órgão de contabilidade e controle, ou contabilidade ou auditoria interna, que é responsável pela instauração da TCE, junto com no caso dos institutos federais, junto com o controle interno, que é a CGU, tá ok? Vamos continuar. Periodicidade. A prestação de contas, tá? Anual, no caso dos institutos federais, Universidade Federal, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, enfim. Ela vai ser anual e vai ocorrer 65 dias do encerramento ou 90 dias em casos especiais. Normalmente se passa os 90 dias porque é muito complicado terminar esse período antes dos 65 dias, tá? Quando fecha o ano ainda está fazendo essa prestação de contas. Tomada de contas, prestação de conta anual. Mesmo prazo, só que diminui um pouquinho, tá? Anual, como eu estou falando, a periodicidade da prestação de contas nesse caso é anual.
E é 45 dias do encerramento, ou 60 dias em casos especiais, tá? 45 dias do encerramento. Do encerramento do quê? Do ano? Ah, então é dia 31 de dezembro. Não, não é dia 31 de dezembro. É do encerramento contábil do ano, tá ok? Muito bem, encerramento contábil. Então vamos prestar atenção nisso. Tomada de conta especial é ocasionalmente devendo ser encaminhada em até 30 dias após o seu encerramento, tá ok? Então olha só, é bem complexo esse daí, esse prazo aí da tomada de contas especiais. A gente pode trabalhar isso em um outro vídeo, tá? Porque a tomada de contas especiais ela tem peculiaridades nos seus prazos. Por exemplo, se você começar uma tomada de contas em setembro, você tem que encerrar ela até o final do ano. Se você começar uma tomada de contas em dezembro, em janeiro, você vai ter que encerrar até o final do ano. Então, assim, mais válido começar uma tomada de contas especial no começo do ano do que no final de um ano. Então, é bem complexo. A gente precisa de um vídeo com mais ou menos 1 hora para poder explicar só o processo de tomada de contas especial. Então, a gente não vai se ater muito aos prazos no tomada de contas especial aqui nesse momento específico. Destinatário, né? Sempre o controle interno e o TCU, então é similar para todos. A finalidade, tá? Isso aqui estava antes no outro slide, ele estava periodicidade embaixo, destinatário embaixo, finalidade embaixo. Aí como a gente diminuiu e esqueceu de tirar aqui as separações de sílabas. Desculpa aí para vocês, tá? Mas vamos continuar. A finalidade. A finalidade é da prestação de contas na administração indireta, que é a primeira prestação, que a gente está falando é essa aqui. Essa finalidade aqui é a realização do trabalho de autoria. Finalidade de prestação de contas também é a realização do trabalho de autoria na administração direta. E na TCE, o que é a TCE? A realização do trabalho de autoria, beleza. Para quê? Para a apuração dos valores e fatos irresponsáveis. Ele quer apurar, ele quer qualificar, identificar o que é que foi perdido, né, desse dano ao erário, quantificar, identificar o valor que foi perdido nesse dano ao erário e responsabilizar, saber quem foi o causador desse dano ao erário. Para quê? Para imputar esse dano ao responsável, ok? Então é isso. A ideia da tomada de contas especial é bem taxativa, assim. Tomada de conta especial, a gente vai falar um pouco sobre ela, porque ela é o mais importante dos 3 tipos de prestação de contas. É instaurada por autoridade competente, não é o auditor, tá? Via de regra, essa autoridade competente. Quem é a autoridade competente? O ordenador de despesa, ele pode ser considerado autoridade competente. O controle interno, não o auditor, mas o chefe do controle interno, ele pode sim ser a autoridade competente. O TCU pode ser autoridade competente. O Ministério Público, professor, o Ministério Público ele pode abrir uma TCE? Não, o Ministério Público não pode abrir uma TCE, tá ok? Embora muita gente pense que sim, o Ministério Público ele não tem esse tipo de autonomia. Quem tem esse poder é o TCU, tá ok? E o Ministério Público ele pode solicitar ao TCU, para o TCU ele pode entrar em contato com o TCU ou CGU para poder abrir esse processo de tomada de conta especial. Ou então recomendar ao ordenador de despesa. Aí o ordenador de despesa, sim, ele tem esse poder de abrir, né? O ordenador de despesa, provavelmente com a recomendação do Ministério Público, ele vai abrir, vai mandar abrir. Enfim, é isso. Visa a apuração de responsabilidade e ressarcimento horário. Isso é importante, tá? Ele quer qualificar, quantificar, ressarcimento. Ele quer qualificar, quantificar e responsabilizar. Para quê? Para obter o ressarcimento ao erário. O objetivo da TCE é ressarcimento ao erário. Ninguém quer punir ninguém. Eles querem só que seja devolvido o extravio ou a perda que foi causada, tá? Prazo para instauração, né, após a identificação é de 180 dias, 6 meses, né? 6 meses. Passando isso, implicará em responsabilidade solidária. Tá, pronto. O que é que eu estava falando? Então, é aquela situação complexa que eu falei. Se você começar em janeiro, né, você vai ter até, eu falei dezembro da outra vez, né? Não é bem assim, porque a gente pode solicitar algumas outras coisas, aí chega até, passa desses 60 meses. Mas, né, na lei, que cai em concurso, vai que até 6 meses. Então, de janeiro você tem até 6 meses, até junho, final de junho.
E se você pegar em setembro, você só tem até o final do ano. Mas isso aí a gente não vai entrar na ideia dos prazos, como a gente já falou, agora não, tá? Só um conhecimento básico. Instaurada também por recomendação, viu que eu falei? Ó, recomendação do controle interno ou por determinação. Quem é que determina? O TCU. Ou por denúncia, representação, inspeção, auditoria. Auditoria quando é identificado, no caso da irregularidade, o auditor ele se reporta ao seu chefe superior, né, o chefe do controle interno, e o controle interno recomenda. E os processos de registro do ato pessoal. Pronto. Nesses casos específicos é que se instaura a TCE, né? Tomada de conta especial. O objetivo é apurar os fatos, como eu falei, apurar o que foi que aconteceu, é qualificar, apurar é a mesma coisa que qualificar, identificar os responsáveis, né, responsabilizar, né, identificar os responsáveis e quantificar os dados ou danos, eu queria ter escrito danos, desculpa, quantificar os danos, então quer saber quanto foi realmente o gasto. É isso aí que é o objetivo da TCE. E cai bastante o concurso, tá? Para instaurar na TCE é necessário pelo menos um dos elementos. Pelo menos um. Precisa de todos? Não. Mas precisa de pelo menos um. Falta de prestação de contas. Abre-se TCE de imediato. Para quê? Para que se preste as contas. Ponto. Não comprovação de aplicação de recurso. A não comprovação de aplicação de recurso, o que é isso? Olha só. Para quem tem um pouco de conhecimento contábil, a gente sabe que tem a origem e a aplicação do recurso. Normalmente a origem fica do lado do passivo, né? É a natureza credora, por isso que a gente fala normalmente, porque toda origem tem natureza credora. E a aplicação do recurso tem natureza devedora, fica do lado do ativo, tá? Isso aí é mais para um conhecimento contábil. Mas enfim, quando não é comprovada a aplicação desse recurso, significa que esse recurso foi aplicado em algum canto, mas não foi identificado essa aplicação. Então ela pode ter sido desviada, tá? Aí, não aplicação do recurso. Não comprovação de aplicação do recurso. Ocorrência de desfalque, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores, né? Esses casos aí são casos de fraude, desvio, de tudo isso, desfalque. Prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte em dano ao erário. Olha só, esse ato tem que ser ou ilegal, ou ilegítimo, ou antieconômico, mas olha uma condição necessária, olha, que resulte dano ao erário. Se o ato foi ilegal, ilegítimo ou antieconômico que não resultou dano ao erário, vai poder se instaurar a TCE? Não, não vai poder se instaurar a TCE. Só se resultar dano ao erário. Muito bem. Agora vamos para as questões e a gente vai terminar esse bloco, né, de auditoria governamental só com essas questões. Espero que vocês tenham condições de responder aí e peço para que vocês deem o seu máximo aí. Espero que dá o primeiro momento aí. Deem um pause, né, como a gente sempre faz, vocês dão um pause e a gente vai responder essa questão na volta. Pause. Vocês voltaram e o que foi que vocês viram? Olha, a tomada de contas ou prestação de contas, tá, são submetidas ao julgamento do Tribunal de Contas da União. Tudo bem, tá? Eu falei isso aí. Tudo vai para o Tribunal de Contas. Pelos administradores responsáveis. Ok. Essas prestações de contas podem ser classificadas em... A gente viu qual eram elas? Ordinárias, extraordinárias ou especiais. Muito bem, está na letra E. Vamos para a próxima questão. Ah, não, agora na próxima questão ainda não. Antes dessa questão, a gente tem que ver os tipos de auditoria, tá? Os tipos de auditoria governamental. A gente falou um pouco de prestação de contas, agora a gente vai falar sobre as auditorias. Existem esses tipos de auditoria que estão elencados aí para vocês. Auditoria de gestão, operacional, auditoria contábil, auditoria especial, auditoria de resultado e de conformidade. A auditoria de gestão é para emitir uma opinião sobre a regularidade das contas, tá? A prestação de contas anual, ela faz ela é um resumo da gestão daquele ordenador de despesa, daquele diretor, daquele dirigente máximo, melhor chamado dirigente.
A autoria operacional é para avaliar, olha só, é para avaliar as ações gerenciais. Quando ele avalia as ações gerenciais, ele quer saber o quê, hein? Ele quer saber a eficiência e a eficácia. E os procedimentos relacionados ao processo operacional, ou parte dele. Muito bem. Autoria contábil. A autoria contábil ela faz o quê? Ela quer certificar se os registros contábeis forem efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Muito bem. Isso aí é simples, é bem fácil. Quando aparecer essa situação aqui, a gente vai saber, tá? Que é contábil. A operacional a gente vai saber que é eficiência e eficácia, que são avaliar a gestão, tá? Nos indicadores, avaliar a gente olha os indicadores. Gestão a gente viu que é emitir opinião com vista a identificar a regularidade das contas, tá? Especial, olha só, especial é bem próximo daquilo que a gente já falou antes, que é uma autoria especial, que é um exame de fatos, olha aqui está escrito, é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes de natureza incomum. Fraude é comum ou incomum? É para ser considerada incomum, tá? Ou extraordinária, sendo realizada para atender solicitações expressas de autoridades competentes, tá? De resultado. Resultado visa verificar os resultados de ação governamental. Aí você diz assim, ô professor, e a diferença de gestão para esse de resultado? Olha, o de gestão quer emitir uma opinião sobre a regularidade, se as contas estão ok ou não. De resultado, ele visa verificar os resultados da ação. Aquela ação atingiu, né? Aquela ação foi efetiva, ele quer ver efetividade. Efetividade está ligado ao resultado. E de conformidade? Conformidade, olha só o que está escrito. Ó. O exame dos atos e fatos da gestão com vistas a certificar exclusivamente a observância das normas em vigor. Conformidade só quer saber se ele está obedecendo às normas, os legislativos, a legislação. Então, o que acontece? Ó, a conformidade, ele vai ver a legalidade e legitimidade dos atos e fatos. LL, tá? A operacional vai avaliar a eficiência, eficácia e economicidade. E a especial vai, a de resultado vai identificar a efetividade. Tudo bem? Com esses dados a gente pode responder a próxima questão. Peço para que vocês leiam, passem um tempinho aí e na próxima a gente responde junto. 1, 2, 3 e pause. Vocês voltaram e a gente viu o que é que está pedindo para responder aí, nesses dois espaços, nessas duas lacunas. A ESAF, em 2010, para a Comissão de Valores Mobiliários, né, fez essa prova para analista de planejamento e execução financeira da seguinte forma, para completar, textinho de completar mesmo, texto da instrução normativa da SCI-PEF. Essa instrução normativa é ela que rege praticamente todo o controle interno do governo federal, né? Está baseado nessa instrução normativa. E até os internos estaduais usam ela como o balizador, tá? Nos termos da instrução normativa 01/2001 da SFC, Ministério da Fazenda, Secretaria Federal de Contabilidade e Controle Interno, né, SCI-PEF, Poder Executivo Federal. Nessa consiste em uma atividade de assessoramento ao gestor, olha, assessoramento ao gestor, tá? Com vistas a aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos. Olha para isso, quem é que quer ajudar nos atos e fatos administrativos? Sendo desenvolvida de forma tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão, seus programas governamentais e sistemas informatizados. Lembra que a gente falou? Tem aquelas autorias. Isso está relacionado à autoria de gestão? Ele está querendo saber se a prestação de contas foi feita? Não, não está. Ele está querendo saber se é algo incomum? Então, não é especial. Não está procurando nada incomum. Está querendo saber os valores contábeis? Não está querendo saber sobre os valores contábeis. E está a autoria de acompanhamento de gestão. Qual a diferença de autoria de acompanhamento de gestão para autoria de gestão? Não, nenhuma. Então, só sobrou para a gente a autoria operacional. A autoria operacional. E o que é a autoria operacional
tinha lá escrito, se você quiser dar uma volta no vídeo aí para você ver, tinha lá escrito o seguinte, que era para avaliar as ações gerenciais. Você quer ver? Vamos lá. Ele diz assim, ó, consiste em uma atividade de assessoramento ao gestor, aprimorar as práticas dos atos e fatos, sendo desenvolvimento, atuando sobre a gestão de seus programas governamentais e sistemas informatizados. Olha o que ele quer dizer. Ele quer dizer isso aqui, ó. Avaliar as ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional ou parte dele. Olha aqui. Consiste em uma atividade de assessoramento, gerencial, operacional, está ajustando a gestão, com vistas a aprimorar as práticas tempestiva, seus programas, Queria ver a palavra procedimento aqui. Mas, enfim, sendo desenvolvida de forma tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão. Quando atua sobre a gestão, é um contexto de procedimentos, seus programas governamentais, sistemas informatizados. Então, a autoria operacional, ela fala o quê? Avaliar ações gerenciais e os procedimentos relacionados ao processo operacional ou parte dele. Ele está querendo avaliar os procedimentos, tá ok? As formas de execução. Bem, a gente viu os tipos de autoria, que são de gestão operacional, contábil, especial, de resultado, de conformidade. Agora a gente vai ver as formas de execução. A forma de execução pode ser execução direta, execução indireta, integrada / compartilhada, que aqui significa, a gente vai ver daqui a pouco, execução indireta e execução terceirizada. Bem, a execução direta, ela é executada diretamente por servidores em exercício na unidade de controle interno no âmbito do respectivo órgão. O que é que significa? Vou dar um exemplo da autoria do Exército. Dentro do Exército, a gente tem um controle interno. Desculpa aqui, pessoal. Dentro do Exército, a gente tem um controle interno e a gente verifica que foi feito, né? Eu fiquei nervoso agora com essa travada. O meu computador está com vírus, eu vou ter que fazer formatar ele, por isso que eu demorei tanto para gravar esse novo vídeo para vocês. Mas enfim, direto, né? Vou falar do Instituto Federal que eu estou agora nele. A gente tem uma autoria interna e nessa autoria interna os auditores viajam para os institutos, né, toda a região, todo o estado, para fazer auditorias naqueles campos, nos campos específicos. Tá? E nesse campus, esse auditor que é interno, que é dentro, ele recebe pela folha do instituto, ele está fazendo autoria diretamente. Tá, integrado e compartilhado. Integrada ou compartilhada, ela é executada por servidores em exercício na unidade de controle interno, tipo esses auditores internos, e com a participação de servidores em exercício de unidade de controle interno de outro órgão. Vamos dizer vamos usar um exemplo, tá? De um plano de parceria que se tem entre dois órgãos, tá? E para se ter esse plano de parceria, vai haver uma auditoria. E essa auditoria, o órgão A e o órgão B fazem um acordo e os dois vão levar seus próprios auditores internos para poder fazer auditoria naquele consórcio, naquele convênio que eles estão fazendo a parceria. Então, quando tem essa auditoria, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O Exército Brasileiro ele faz convênios com o governo do estado da Bahia para fazer topografia em todo o estado. E o governo do estado da Bahia ele libera recurso, paga ao Exército para fazer as cartas do mapeamento do terreno. Então, o que acontece? O controle interno do Exército, a ICEFEX, ela vai e faz autoria nesse quartel, que é um quartel responsável por essa cartografia. E o órgão que descentralizou o recurso, ele também pode, sim, fazer autoria no que cabe ao recurso que ele
cedeu. Então pode muito bem eles fazerem esse acordo de não, vamos os dois auditores internos de cada órgão fazer essa auditoria. Pronto, é um exemplo disso, é uma integrada. Indireta. É executada com a participação de servidores das unidades de controle interno do ente público em ação conjuntas com as unidades de controle interno do Poder Executivo. Opa, o que é que ele está querendo dizer? Olha, no Instituto Federal o pessoal tem, né, a auditoria interna, mas se o controle interno, se a CGU, Controladoria Geral da União, vier, ela vai fazer uma auditoria interna, né? Mas é de forma indireta, tá? Ele vai lá isso aí no caso do Poder Executivo, tá? Aí ele vai lá e faz a auditoria interna indireta, ok? E terceirizada, realizada por instituições privadas contratadas para um fim específico de forma da lei. É bem simples, olha, não é vinculada ao órgão, ela é terceirizada, pronto, bem simples. Vamos lá fazer questão. Nessa questão aí eu peço novamente, como sempre, para que vocês deem um pause, né? E na volta a gente possa responder essa questão agora com vocês. Pause. Vocês já pausaram, já responderam. E com a resposta de vocês viram novamente, olha daí, vocês viram que é a Instrução Normativa 01 de 2001 do SC-IPF, Secretaria Federal de Controle Interno, né? Aprovou, olha, vamos ler e vamos responder. De acordo com os dispositivos na Instrução Normativa 01, de 6 de abril de 2001, da Secretaria de Controle Interno, que aprovou o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, analise os seguintes itens. 1. As técnicas de controle utilizadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal são auditoria e fiscalização? Sim, são auditoria e fiscalização. A gente já viu isso na parte 1, na parte 2 desse quadro, desse bloco, né, de 4 vídeos. A finalidade básica da auditoria é avaliar a execução dos programas de governo elencados ou não nos orçamentos da União e no plano plurianual. A finalidade básica da auditoria é essa? Não. A finalidade básica da auditoria não é essa. A finalidade básica da auditoria é verificar, é identificar que está tudo de acordo com a legislação, que a prestação de contas está adequada. A gente falou isso, eu acho que no vídeo 1. As auditorias realizadas pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal podem ser de avaliação da gestão, ou seja, de gestão, de acompanhamento de gestão, de avaliação da gestão, de acompanhamento da gestão, contábil, operacional e especial. Olha só, a gente falou aqui nesse vídeo que que pode ser de gestão, o tipo de gestão é avaliação de gestão, tá? Acompanhamento de gestão é de resultado, tá? Então assim, ele só trouxe o nome de resultado, mas o de resultado ele quer verificar os resultados da ação governamental. Então ele quer acompanhar a gestão. Tudo bem. Contábil, muito bem, contábil. Operacional, tá lá, operacional. E especial, sim, especial. Muito bem, tudo certo, nenhum erro aí. As formas de execução das auditorias são direta, indireta e integrada. Só essas? Não. E a terceirizada? Muito bem, então a gente identificou que tem o item 1 e 3. 1 e 3 estão corretos. Próxima questão. Próxima questão foi na CESP, analista de controle interno. Vamos lá. Peço para que vocês deem pause e a gente vai responder essa questão novamente. Muito bem. Vocês deram pause. Constituir o objetivo da auditoria operacional. Lembra que a gente falou? Naquela auditoria operacional a gente vai ver o quê? A eficiência, a eficácia e a economicidade da efetividade da gestão, considerando o uso dos recursos e os resultados alcançados. Quando a gente vê eficiência, eficácia e economicidade, ela vai ser efetiva. Considerando o uso dos resultados, dos recursos e dos resultados alcançados. Ah tá, professor, por que não é a letra A? O exame de fatos ou situações relevantes de natureza incomum. Essa é a auditoria
Eu estou querendo lembrar aqui. Auditoria especial, muito bem. Tomada de contas especial, né? Verificação de registros e documentos em consonância com os princípios contábeis é autoria contábil. Emissão de opinião sobre a regularidade das contas é autoria de gestão, certo? De avaliação da gestão. Análise dos processos por meio dos quais os dados de informações são obtidos e tratados e fornecidos. Essa análise dos procedimentos por meio dos quais, vou até dar uma lembrada aqui, ela analisou, tá, os dados. Ela vai dar, ser uma autoria que vai dar um acompanhamento da gestão, um resultado da gestão, né? Ela vai verificar a ação governamental, tá? Então ela não é operacional. Operacional é eficiência, eficácia, economicidade e efetividade da gestão. Muito bem, letra E. Próxima questão, de novo, a gente vai tratar essa parte de tipos de autoria. Você deu pause e agora a gente vai responder. No desempenho de suas atribuições, o Tribunal de Contas da União recebe periodicamente uma parte da documentação contábil e outros demonstrativos relativos à atuação das unidades da Administração Pública Federal, sujeitas à sua jurisdição, que são apreciados sobre a forma de tomadas e prestação de contas. Nesse contexto, o tribunal realiza auditoria. Olha só porque eu falei o nome contábil, você vai botar a resposta contábil aí, você errou, tá? Porque ele diz assim, ó, o Tribunal de Contas recebe periodicamente uma parte da documentação contábil. Qual é a documentação contábil? A prestação de contas. E outros demonstrativos relativos à atuação das unidades, na forma, tá aqui, ó, sobre a forma de prestação de contas, tá? E quando o Tribunal de Contas faz essa auditoria da prestação de contas, é a autoria de... autoria de gestão. Vamos lá aqui, ó. Autoria de gestão. Desculpa aí, pessoal. Autoria de gestão. Muito bem. Vamos mais uma questão, novamente, sobre esse tipo de... Olha para aí, a gente já viu questão da FCC, da ESAF, da FGV, da FCC, e todas elas perguntando sobre o mesmo assunto, e de anos diversos. Mais uma questão. Vamos lá, pessoal. Peço para que vocês deem pause novamente e a gente responda essa questão. Vocês deram pause e a gente viu a autoria que atua diretamente sobre a administração da coisa pública e do acompanhamento das ações e dos programas orçamentários de empreendimentos pelos órgãos orçamentários empreendidos pelos órgãos e entidades é conhecida como auditoria governamental, minha gente. É auditoria de gestão, não. Auditoria governamental. É a auditoria que a gente está estudando, né? Pessoal, não tem como pensar em outra coisa. Desculpa novamente aqui. Autoria governamental. Mais uma questão. Essa daí eu peço para que você dê em 2 minutos. E depois dessa questão a gente vai provavelmente encerrar o nosso vídeo, tá ok? Muito bem. Vocês já deram pause desses 2 minutos ou 3 minutos. E a gente viu o seguinte, que a resposta está na letra... Vocês vão ver agora. O Sistema Central de Auditoria Interna do Poder Executivo Federal do Estado de Minas Gerais se insere no Sistema de Controle Interno. Pronto, ele está falando sobre o Sistema de Controle Interno. Previsto no artigo 81 da Constituição Estadual. É muito próximo do que é previsto na Federal, tá? Que integra os poderes legislativo, executivo e judiciário e as entidades de administração indireta. Tá, ok. No que diz respeito à fiscalização e aos controles, assinale a opção correta. Ele quer saber o quê? O que diz respeito à fiscalização e controles, tá, ok? A resposta está na letra D. Vamos lá olhar. A fiscalização e o controle contábil, orçamentário, financeiro, patrimonial e operacional no âmbito do Estado abrange os atos de que resultem não apenas nascimento ou extinção de obrigações, mas também de direitos. Tá, isso é o básico, tá? Os outros, porque estão errados, cada um dos outros. Bora pela letra E. As entidades de administração indireta é vedado que terem sua própria unidade ou setor responsável do controle interno. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo, é até inconstitucional. O controle, aí letra C. O controle interno deve priorizar a fiscalização e o controle da execução orçamentária. Pelo amor de Deus, isso já morreu. Morreu quando o nosso orçamento agora não é mais orçamento
nosso planejamento agora não é só mais feito só com as visitas orçamentárias. Nós não só nos preocupamos com a parte orçamentária e financeira, nós temos preocupação com a parte orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, tá? Isso aí está na Constituição. É o COFOP. A comprovação da legalidade e a avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da administração direta cabem à AUGE. A UGE. A administração indireta, por sua autonomia, se submete somente ao controle externo. Pelo amor de Deus, não. Ela se submete ao controle interno também, tá? Controle interno pode ser a Controladoria Geral do Estado. Os responsáveis pelo controle interno, caso não tenham ciência da irregularidade ou ilegalidade, deverão comunicá-las ao Ministério Público. Não, eles devem comunicar ao chefe superior. O controle interno ele deve comunicar ao chefe superior dele. Se eu sou responsável pelo controle interno daquele órgão, quem é hierarquicamente ligado a mim ou superior a mim? O Tribunal de Contas da União, tá? Sob pena de responsabilidade solidária. Se eu sou responsável pelo controle interno, eu comunico a duas pessoas, tá? Tá na instrução normativa. Comunico ao órgão, ao dirigente máximo do órgão, que eu estou fazendo a autoria, e depois disso eu passo ao Tribunal de Contas da União e ao chefe do controle interno. Né? Se já que eu sou o chefe do controle interno, eu comunico ao Tribunal de Contas da União. Muito bem, pessoal. Era isso. Agora acabamos esse grupo de autoria governamental. E próximo vídeo a gente talvez vá falar sobre suprimento de fundos ou vá falar sobre tomada de contas especial. Eu estou estudando ainda aí o assunto, o que a gente vai trabalhar, o que é que está mais em voga em questões de concurso público, tá ok? Bem, um abraço a todos vocês e sucesso, pessoal. Continuem estudando, que vale a pena, tá ok? Até mais.